Sejam bem-vindos à nossa 10ª palestra da Feira de Profissões do Eixo Interáreas. Hoje nós temos uma convidada muito especial. É a professora Sara Maria Lopes Salgado e ela irá conversar com você sobre algo que vocês amam, a educação física na pandemia. Será que estamos todos fazendo atividades físicas ou será que estamos todos parados? Então, ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Sara, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, tá bom? Vita, é com você. Muito bem, é isso, né? Vamos ver se eles estão sendo mais artistas arteiros, se eles estão se movimentando, né? Ou só ficando jogando na cama o dia inteiro, assistindo Netflix. Queridos, hoje a gente tem o João como apresentador do 3º ano do ensino médio, e a Yasmin e o Maurício serão nossos mediadores. Fiquem à vontade para ir fazendo perguntas no chat e passar para a Sara no final. Então, vai funcionar assim, a Sara vai falar, né, durante 30, 40 minutos, depois abrimos para as perguntas, certo? João, é com você. Oi, bom dia. Meu nome é João Silva e irei um dia das nossas apresentações da nossa Feira das Profissões. Em nome do 3º ano de todo o ensino médio, gostaria de agradecer a Sara, nossa querida convidada de hoje, por estar participando desse projeto e por dividir os seus conhecimentos e experiências conosco. E antes de tudo, eu gostaria de contar para vocês quem é Sara. Sara Maria Lopes Salgado possui bacharelado e licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa. É mestrada pela mesma instituição. Atua como educadora esportiva pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista. É docente do Centro Universitário Campo Limpo Paulista, Unifacamp. Sara, é com você. Muito obrigada pela apresentação. Quero agradecer à escola, a todos pela oportunidade de estar aqui falando para vocês e fazendo uma coisa que eu adoro, que é falar da educação física e falar para o ensino médio. Vou colocar a apresentação para ajudar um pouquinho aqui na minha fala. E aí vocês vão me falando também se está aparecendo direitinho, se a minha voz está legal. Então vamos lá. Gente, para começar, eu vou contar falar um pouquinho sobre mim. Vocês verão que o meu sotaque é um pouquinho diferente. Eu sou mineira, de Viçosa. Já perdi um pouquinho. Mas eu, assim, falo bastante. Então, se eu estiver atropelando um pouquinho as falas, vocês podem me falar. Professora, repete, tá bom? Como o João apresentou, sou professora docente, venho hoje representar a Unifacamp, a educação física, uma área gigante. E a minha fala hoje vai ser uma reflexão, trago algumas pesquisas atuais sobre o posicionamento das atividades físicas e a modulação frente ao coronavírus. Acho que é algo muito importante da gente estar debatendo hoje. E o meu tema específico é educação física. Em tempo de pandemia, a gente vai conversar sobre atividade física e saúde. E eu adorei a pergunta inicial das professoras, da diretora, falando o seguinte: será que está todo mundo fazendo atividade física? A gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto, por que é tão importante, né? E aí aqui, gente, para quem não conhece, essa é a Universidade Federal de Viçosa, para quem está pensando aí em fazer uma federal que fica, é um pouquinho longe daqui, né, 700 quilômetros só, mas ela tem aí fica numa cidade que tem em torno de 70, 80 mil habitantes, e desses 80 mil a gente tem uma população flutuante de 20 mil estudantes, porque tem cursos na área de agrária, de saúde, enfim, e é desse lugar que eu vim. E um pouquinho mais sobre a minha história, eu comecei aqui contando para algumas pessoas que eu sou apaixonada pela escola, pelo ensino médio. Eu trabalhei durante algum tempo. Na verdade, o meu início foi na educação infantil, depois eu fui para o fundamental. E no ensino médio, eu também pude desenvolver projetos na área de saúde, com interlocução em outras áreas. E eu falo, assim, de coração para vocês que é a minha paixão. Atualmente, eu trabalho no centro esportivo, aqui em Campo Limpo, né, após o concurso, e também sou docente do centro universitário em disciplinas como desenvolvimento motor, qualidade de vida, envelhecimento, ginásticas, trago aqui algumas fotos para vocês,
E essa é a minha experiência, além da minha formação, né? Quando eu terminei a educação física, eu já ingressei no mestrado na área de qualidade de vida, bem-estar social e desenvolvimento humano. E eu fiz uma pesquisa que foi o seguinte no meu mestrado. Eu queria mostrar que as pessoas que durante o trabalho exercem mais atividade física, então aqueles trabalhadores que pegam pesado, vamos dizer assim, dentro das classificações, que são os trabalhadores rurais, tinham mais capacidade física, capacidade funcional que os que trabalham sentado. E sabe o que eu provei com a minha pesquisa? Que nem sempre isso acontece. Porque muitas pessoas que não entendem o próprio corpo, não têm consciência corporal, e isso a gente começa a trabalhar lá na escola, elas têm muitas lesões, elas fazem exercícios repetitivos, muitas vezes com posturas erradas, o que culmina com a falta de saúde ou mesmo aí com algumas dismorfias musculares no futuro. E aí depois, quem tiver curiosidade, eu vou deixar meu e-mail, quiser conhecer um pouquinho mais da minha pesquisa específica, a gente pode conversar também, que é bem legal. E aí eu quero perguntar para vocês, eu queria que um aluno falasse para mim, assim, com uma palavra, o que é educação física? Quem se arrisca? A prática de esporte. Viver bem. Nossa, muito legal. Eu não estou conseguindo ver quem falou, tá? Quem que falou? Porque eu estou com a apresentação aqui na tela. Foi o João mesmo? Teve eu, Maurício e mais um. Obrigada, Maurício. Obrigada a vocês que falaram exatamente. Gente, por que eu vou falar da educação física na pandemia? Então, eu começo falando já o que é educação física. E uma das professoras falou, olha, é uma área que vocês adoram. Na verdade, o senso comum, às vezes, acha que a educação física é só o lazer. Só aquilo que eu faço quando eu estou meu tempo livre. Ou algo que seja descompromissada. E, na verdade, eu já trago para você um conceito que é muito legal, que é de Josimar da Olho, que ele fala o quê? Que é uma área de conhecimento, ou seja, a gente estuda e estuda muito. A gente estuda, vou mostrar para vocês aí, fisiologia, biologia, inclusive as pesquisas que relacionam hoje o Covid, que tiveram uma base no esporte para entender como é que se dá a fisiologia do exercício. Então, a educação física é uma grande área de conhecimento que estuda todo o patrimônio que o homem construiu desde lá para a história relacionada ao corpo, ao movimento humano. Então, passam-se séculos, outras pandemias, outros acontecimentos, guerras mundiais, e a educação física continua com vários conteúdos, que são jogos, ginásticas, lutas, danças, esportes e vários outros aí. Hoje, na atualidade, a gente tem um debate muito grande, inclusive, sobre os gamers e os jogos e a inserção na educação física. E aí, lá no finalzinho da minha fala, eu vou brincar um pouquinho, vou falar sobre isso com vocês. E o que mais, gente? Agora, voltando para o tema da pandemia, que eu acho que se a gente for falar só da educação física, tem um montão de coisa. Por isso que eu vou deixar o meu contato e quem quiser conversar, quiser conhecer o nosso espaço, o que a gente faz, fiquem à vontade. A gente tem a educação física, um super campo aí de inclusão social, devido à gama de esportes, de conteúdos. E, em alguns momentos, ela pode ser também uma prática exclusiva, né? Excludente no sentido que algumas pessoas não tem tanta afinidade assim com práticas de esporte. E isso acontece muitas vezes porque lá na primeira infância, lá quando ela é criança, ela não foi estimulada o suficiente em relação a brincadeiras, ou ela acha que a educação física é só esporte ou é só academia. Enfim, gente, a educação física, ela tem uma função que é fazer com que as pessoas mudem seu estilo de vida e busquem o seu bem-estar a partir de uma atividade que ela goste. Então, eu gosto muito de falar assim com os meus alunos. Pessoal, qual é a sua música predileta? Dança, inventa uma coreografia, cria algo seu, né? Cria essa sensação de pertencimento ao movimento humano, porque ele é inerente a tudo que a gente faz, né? Um movimento, muitas vezes, ele quer dizer o que você está sentindo naquele momento. Isso não é de agora, isso vem desde o início da construção da educação física, né? O que mais? O desenvolvimento pessoal, então, quando eu falo desenvolvimento pessoal, a gente fala da influência no desenvolvimento motor. Então, a educação física, ela está desde o início, quando a criança, quando o bebê, a primeira forma dele de contato com o mundo é o próprio corpo, é o movimento reflexo.
E mais especificamente, falando agora de pandemia, a forte associação com a saúde. Só para vocês terem noção, gente, eu trago essa pesquisa aqui, eu vou voltar lá nas outras falas, que é uma pesquisa publicada agora no final, agora em setembro de 2020. Pesquisadores da Unesp conseguiram provar efeitos de atividade física em relação a efeito terapêutico em casos de pacientes com Covid. Essa pesquisa foi feita em células humanas e foi comprovado que as pessoas que possuem um estilo de vida, né, hormônios como irisina, que é produzido durante a atividade física, ele está relacionado a uma boa modulação contra o coronavírus, ou seja, mais prevenção e maior combate. Então, olha que interessante, uma pesquisa brasileira, né? É claro que agora vai ser testada em larga escala, não dá para já falar que quem faz atividade física, porque as pesquisas funcionam, né? Porque as pessoas precisam de um tempo também para sua comprovação. E aí, continuando a minha fala aqui sobre a pandemia e a educação física e a saúde, gente, lembrando que a saúde é um direito da população, é um direito nosso. Isso, quem está falando não sou eu, é a Organização Mundial da Saúde. Então, é um direito do ser humano desfrutar de uma boa saúde. Sendo que a saúde, então, ela é influenciada por algumas dimensões. A biológica, que é a ausência da doença, né? E a saúde não deve ser vista só como ausência de doença. A adoção de bons comportamentos, e aí a gente está falando comportamento ativo, tabagismo, o não tabagismo, a relação com bebidas alcoólicas, a alimentação. As interações sociais, e aí eu vou parar um pouquinho aqui em interações sociais, porque isso reflete muito no que a gente mudou nessa questão, no momento da pandemia. As pessoas têm sentido muita falta, a gente sente muita falta do contato devido a esse período que a gente está passando, né? Condições de trabalho, moradia e meio ambiente. E aí, dentro dos desafios que estão ligados diretamente à atividade física, o que aconteceu após pandemia, né, no momento da pandemia? Hábitos, então, hábitos alimentares, hábitos relacionados à atividade física, reorganização dos espaços sociais, muita gente trabalhando home office. Hoje, neste momento, estou falando para vocês da minha casa, cada um está no seu espaço aí, e a ressignificação da vida humana. Então, olha que interessante o que aconteceu. Enquanto algumas pessoas que passaram a trabalhar no ambiente da casa apontaram que agora tem um pouco mais de tempo ou condição de fazer alguma atividade física, elas também falam que não estão tendo agora o profissional para orientar ou não se sentem motivadas, e outras que praticavam as práticas nos espaços de lazer, que a maioria foi fechada aí, não fazem mais. Com isso, o que aconteceu? Nós tivemos, com a pandemia do coronavírus, a pandemia do sedentarismo. E isso, gente, já era algo que já estava acontecendo anteriormente. O CNPq, que é um órgão de pesquisa aí muito importante no Brasil, é um fomento, ele financia muitas pesquisas, ele lançou em agosto um edital específico para que os pesquisadores do Brasil lançassem aí propostas que analisem as doenças crônicas, né, obesidade, hipertensão, e o que nós vamos fazer enquanto sociedade para mudar isso. E um dos eixos da pesquisa, adivinha o que é? A relação da atividade física e as doenças crônicas, ou seja, o combate ao sedentarismo. Não sei se você sabe, mas 1 em cada 3 pessoas do mundo não fazem atividade física. Isso já existem várias reuniões, políticas públicas internacionais que querem que até 2025 haja uma redução do sedentarismo em até 15% no mundo inteiro e até 2030 mais 5%. Mas isso está um pouquinho longe de acontecer devido às mudanças que a gente ocorreu aí. E aí eu quero agora perguntar para vocês o seguinte: quem é que sabe falar para mim o que é o sedentarismo? Podem repetir, os meninos que falaram, todo mundo fica à vontade. Quando eu falo sedentarismo, o que vocês lembram? Qual a ideia que vocês têm sobre isso? Uma pessoa que tem preguiça de praticar as atividades físicas. Mais alguém?
Sim. Para além da preguiça, muito legal a sua fala, é exatamente não praticar, não realizar o mínimo de atividade ali no seu dia a dia, acima dos níveis do que a gente fala de metabolismo basal, que é o quê? Todo ser humano tem um gasto calórico mínimo diário, né? Você dorme, você come, você faz atividades, você toma banho, você faz as suas atividades do dia a dia, né? As atividades da vida diária. Então, existe um mínimo calórico mesmo sem você fazer atividade física. E o sedentarismo, gente, ele é exatamente esse estado em que a pessoa não faz, ou seja, ela pratica, o gasto calórico dela é o mínimo, quase a nível basal, quase esse mínimo aí, que é para a sobrevivência mesmo do seu corpo. E olha que sério isso. A palavra, tá? O sedentarismo, a origem, né, dos sedentários é o quê? Aquele que fica sentado que permanece no mesmo lugar, né? Vem do latim aí. Ou seja, aquele que realmente não realiza atividades no seu dia a dia, e com isso a gente tem consequências fisiológicas, porque o nosso corpo é comprovado que sociedades mais ativas, elas têm maior desenvolvimento, por exemplo, cognitivo, né? Alunos que fazem atividade física, eles têm mais facilidade em outras disciplinas. É comprovado que pessoas mais ativas, elas, a nível fisiológico mesmo, têm melhores índices em relação a todos, a glicose, a triglicérides, e o próprio bem-estar mesmo das atividades físicas. E aí tem um outro conceito que é bem interessante, talvez vocês vejam bastante aí em pesquisas, em jornais, que é o conceito de inatividade física. É aquele que até faz alguma coisa, mas ainda assim não cumpre com o mínimo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pelo American College, que é o colégio americano, um órgão muito importante que fala para a gente qual é o mínimo, qual é a quantidade de atividade física que a gente deve fazer. Alguém aqui sabe qual é o mínimo ideal de atividade física diária? Só por curiosidade. Seria 1 hora de atividade física? Por dia? Por dia. Quem falou, tá falando por dia ou por... Quem falou por dia acertou. Por Exatamente. dia. O American College, ele preconiza que para crianças e adolescentes, o ideal é 60 minutos por dia de atividade moderada a intensa. Então, eu estou falando de quê? De atividades que são moderadas, mas intensas. E para adultos ou maiores de 18 anos, o ideal é 150 minutos semanais de atividades moderadas ou 75 minutos de idades vigorosas ou atividades mais intensas, que são aquelas corridas, atividades de impacto. E aí, gente, olha que interessante. Hoje, tem um autor da educação física, quem gosta da área, eu sugiro que dê uma olhada nele, que é o Matsudo. Ele participa de reuniões anuais aí do Celafísicas, que é um encontro bem interessante que tem aqui em São Paulo. E ele fala o seguinte, que hoje a gente considera que qualquer passo conta. Então, toda atividade que você faz, ela é válida. Por exemplo, eu moro num prédio, por que não subir de elevador? Eu acho que subir de escada ao invés de usar o elevador. Então, eu acho que isso já é coisa que vem sendo falada, até mesmo o senso comum bate muito nisso, mas ainda tem muita gente que não faz. Por mais conhecimento que se tenha sobre isso, as pessoas ainda não estão tão sensibilizadas em relação a isso. E, é claro, gente, não dá só para culpar a pessoa. Muitas vezes a pessoa tem uma vida difícil, não tem tempo, mas essa mudança de pensamento em relação ao estilo de vida ativo, ela tem que começar e já. Começar a ser falado na escola, com a educação e saúde, começar a ser falado nas famílias, nas cidades, para que nós tenhamos o quê? Uma construção de uma sociedade mais ativa, tá? Vai proporcionando bem-estar para todo mundo. Quando eu trago essas imagens, então quando a gente fala sedentário, geralmente a gente tem uma imagem, né, de uma pessoa que realmente, como um dos alunos falou, da preguiça, associada a maus hábitos alimentares, e porque até pesquisas mostram mesmo que é um conjunto de hábitos ali. E, gente, olha que interessante, a atividade física, muito além de todos esses benefícios que eu trouxe, ela é considerada, ressaltada por lei, como fator determinante e condicionante de atividade física. Então, essa lei lá de 24 de setembro de 2013, ela coloca a atividade física como fator determinante e condicionante. Por que isso é importante na lei, estar na lei, né?
porque isso abre espaço para políticas públicas se respaldarem aí na contratação de profissionais e trazer cada vez mais a atividade física para o nosso dia a dia. E aí uma coisa que aconteceu agora, final de 2019 e 2020 foi votado, é que o profissional de educação física, ele entrou oficialmente para a atenção básica, ou seja, espaços de atenção básica à saúde também podem contratar, até mesmo em hospitais, professores de educação física para estar orientando as pessoas e produzindo aí atividade física, né? E aí, só mais um dado que é alarmante e preocupante, a inatividade física, ou seja, a falta dos níveis mínimos, aqueles lá que a gente falou de atividade física, gera um custo muito alto para a economia. A gente está falando de bilhões de reais, milhões de dólares aí que poderiam ser economizados anualmente, caso as pessoas se inserissem de fato em práticas de atividade física. E por que tem esse gasto? Porque ele está inversamente associado a alguns custos, como medicamentos, procedimentos em saúde, controles de doenças crônicas, internações. Então, as pessoas, se a sociedade como um todo se insere em atividade física e se torna mais ativa, a gente vai ter um impacto positivo na economia, por conta de economia em relação a doenças, né? Nós temos algumas definições sobre atividade física. Então, atividade física é aquele movimento, acredito que a professora de educação física de vocês tenha mencionado isso em algum momento, né? E, então, atividade física, gente, é qualquer movimento que a gente faz que haja contração de músculo esquelético, tanto em atividades aeróbicas quanto em atividades de força, anaeróbicas. Tem dois conceitos que são muito interessantes, que é bom a gente tratar, que é o exercício físico e a prática corporal. O exercício físico, somente o professor de educação física pode orientar, porque são movimentos planejados, baseados no seu tipo, na sua individualidade biológica. Então, ele vai conhecer você, saber os seus objetivos, conhecer o seu corpo, saber quais são os seus limites. E as práticas corporais são manifestações do movimento, e eu gosto muito das práticas, porque elas têm um significado cultural. Então, experiências como danças, lutas, jogos, elas são práticas. Muitas vezes, quando você opta, por exemplo, por dançar algo diferente, realizar uma atividade no seu espaço de lazer, com seu cachorro, com sua família, são práticas corporais. E exercício físico e prática corporal estão dentro de atividade física, são atividades físicas, tá? E agora eu quero uma reflexão e participação de vocês. Vocês acham que nós temos direito ao sedentarismo? O que vocês acham? Você acha que as pessoas têm direito? Eu quero escolher ser sedentário, eu tenho direito a isso. Não quero. Não estou afim. A professora está falando, mas eu não gostei. Eu particularmente acho que, vai da escolha de cada um, sim, porque ninguém é obrigado a fazer o exercício, mas não fazer o exercício é que traz as consequências. Que turma maravilhosa. Adorei. Perfeito. Gente, essa pergunta que eu fiz aqui, essa reflexão, tem sido discutida no mundo inteiro. Foi tema, inclusive, de debate no último Celafísicas, que aconteceu em 2019. Os maiores pesquisadores da educação física e medicina esportiva vieram aqui para São Paulo e conversaram isso. Será que temos direito? Porque é muito bonito falar, né? Nossa, faço atividade física, será muito bom. Mas será que as pessoas realmente estão sensibilizadas e conseguem se organizar no seu dia a dia, mesmo com tantas dificuldades? A gente sabe que a pandemia também trouxe uma série de mudanças, como eu apontei para vocês. E aí, o que essas pessoas estão dizendo, né? Direito até a gente tem, as escolhas pessoais. Mas aí a gente vai pensar nas consequências. E as consequências são individuais ou coletivas. Quando eu, indivíduo, escolho, né, individualmente como pessoa, o sedentarismo, eu sei que eu posso lá na frente ter alguma doença crônica ou mesmo não colher os benefícios da atividade física. Então, isso é a minha consequência individual. Mas as consequências coletivas aí é que tá, né? Se a gente pensa numa educação libertadora, numa sociedade ampla, a gente tem que pensar no coletivo. E aí, coletivo, como eu já mostrei para vocês, o custo do sedentarismo para a sociedade é muito alto. Então, o que poderia estar sendo investido, de repente, em educação em saúde, em projetos está sendo gasto lá na saúde pública. A gente está vendo isso, né, hoje,
muito, acontecendo o tempo inteiro. E eu trago essa imagem que eu acho ela divertida, né? Uma pessoa puxando a outra ali, quem nunca, né? Brincadeira. Vamos comigo, tal. Existe o lazer ativo, que é aquele, no meu momento de lazer, no meu momento livre, eu escolho fazer uma atividade, e existe aquele lazer sedentário. Eu escolho ver TV, ler um livro, fazer alguma atividade mais sedentária. Então, vale a reflexão para a gente pensar mesmo como sociedade e como indivíduo. E aí, agora uma curiosidade para a gente já começar aqui o nosso fechamento, porque eu gosto muito desse assunto, ficaria aqui falando, discutindo, debatendo com vocês. É algo muito interessante, inclusive é tema que eu vou estudar no meu doutorado agora. Eu estou inserida aqui na Unicamp, eu não contei isso para vocês, mas eu estou estudando os determinantes motivacionais para as práticas de atividade física na atenção da saúde. Então, a gente vê, por exemplo, já nos estudos que já foram feitos anteriormente, que algumas coisas que determinam. Se você tem um espaço perto da sua casa, disponível para o lazer, você é uma pessoa mais ativa do que aquela que não tem espaço. Então, política pública. Outra coisa que determina é uma cultura na família de atividade física. As pessoas, se você tem mais de um membro na sua família que faz atividade física, você também se sente motivado. E por aí vai. E aí eu quero trazer isso aqui, algumas curiosidades. Nem sempre nós fomos tão sedentários. Existe uma coisa que a gente chama o processo de sedentarização do homem, ou seja, foi acontecendo gradativamente mudanças de hábitos que foram levando a gente à vida moderna, que tem muitas facilidades, né? E que bom que isso aconteceu. Foi forma de se pensar e melhorar a nossa vida. Mas eu acho que a gente chegou no momento em que a gente tem que voltar um pouquinho e pensar assim, beleza, a gente não precisa, fazer por exemplo, lutar tanto pela sobrevivência como alguns homens lá no pré-histórico ou na idade dos nossos antepassados, mas a gente tem que pensar na nossa saúde, a gente tem que pensar no nosso desenvolvimento. E aí, só para vocês terem noção, de 40 a 50 mil anos atrás, os homens praticavam de 10 a 12 horas por dia de atividade física. E aí, avançando um pouquinho, de 5 mil a 10 mil anos, era de 6 a 8 horas por dia, pela necessidade de realizar vários movimentos no seu dia a dia ali, que garantiam a sobrevivência, a caça, a pesca. Depois, com o advento da agricultura, as pessoas tinham que plantar, que se movimentar. E hoje, o que a gente tem? A gente tem a tecnologia, né? A própria Revolução Industrial já foi mudando isso daí. E aí, gente, isso que eu estou falando, eu trabalho isso em disciplina da educação física, um semestre inteiro estudando a história da educação física. É uma disciplina linda. Inclusive, eu acho que ela não deveria ser só da educação física. Ela fala muito sobre o que a gente tem hoje. Tem um livro que eu gosto muito que chama Carne e Pedra. Quem quer seguir a área de exatas aí, não sei se tem algum aluno hoje assistindo, ele estuda como a engenharia civil e a arquitetura foi sendo modulada a partir do movimento humano. Então, por exemplo, o fato das pessoas terem menos filhos hoje fazem as casas serem menores. O fato das pessoas buscarem um lazer fora dos espaços da casa também faz com que as casas sejam menores, os espaços sejam diferentes. E é bem interessante para vocês verem como que o movimento humano, como que as práticas corporais influenciam a vida humana como um todo. E hoje, gente, olha só, de 100 anos, se a gente for falar em torno de 100 anos atrás até os dias atuais, nós temos aí o Homo sedentários, e aí tem esse pai falando, meu filho, no meu tempo, a gente tinha que levantar para ligar o videogame. E aí o menino falou, é sério? Alguém quer falar alguma coisa? Cresceu. Falei. Falou, tá bom. E o futuro, pessoal? O que vocês acham que vai ser do nosso futuro? Vou contar uma historinha para vocês. Quem aqui gosta de lendas, principalmente da Grécia? Eu gosto, gente. Não sei vocês, mas eu amo história. Eu acho muito interessante. Bom, queria que vocês olhassem bem para essa imagem aqui da esquerda, tá? Vocês estão vendo aí um homem carregando um animal. Essa imagem representa a lenda de Milon de Crótona. Ele foi o primeiro fisiculturista que a gente tem aí em registro. Então, o que acontece? Esse homem, ele começa essa cultura dos músculos, né? Gente, estou falando de uma lenda, de uma história que a gente tem aí, né, de registro da educação física, né? Do mundo. Mas ele começa essa cultura dos grandes músculos, né? De um homem forte. E aí contam
que o treinamento dele era exatamente carregar, né, fazer atividades com levantamento de animais. Então, ele começou com animal pequeno, com bezerro, e no final ele fazia esse transporte de grandes animais aí. E tem até uma estátua dele, tal, que mostra que no final ele, nas lutas que se tinha contra animais, naquele momento tinha algumas lutas ali, ele acabou sendo morto por uma briga com um leão. E na direita, eu tenho uma imagem que eu acho que hoje a gente fala muito sobre, são crianças, né, e adolescentes aí com os gamers ou com as tecnologias. É algo que tem sido muito discutido também. Eu, particularmente, não fico demonizando, eu não fico falando, porque a pessoa que a gente tem que tirar o celular. Não é isso. Na verdade, muito pelo contrário. A gente tem que saber usar as tecnologias e tentar fazer essa transposição de tudo que é bom que está sendo criado para a nossa área. E, gente, uma coisa não dá para negar. Eu acho que vocês, muito mais do que eu, conhecem, eu vejo, né, os jovens inseridos nos gamers aí, é uma indústria que já gera lucros, milhões de lucros para o Brasil e para essa área. Para vocês terem noção, o Galvão Bueno foi quem narrou aí o último final do LoL. Não sei se alguém tem algum aqui, aluno que joga. E já tem sido discutido se é jogo ou não. E eu acho que, até mesmo como prática, se a gente for pensar na estrutura de jogo, já é pensado, já temos aí personal que cuida especificamente dessas pessoas que estão inseridas nesses jogos. O que a gente tem que tomar cuidado é que fazer com que não seja, né, aquela coisa radical. Somente quem pratica jogo não faz nenhuma atividade física, não. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre as coisas aí. E daria também para a gente ficar aqui falando mais 30, 40 minutos só sobre esse assunto, que ele é muito interessante e gera um debate bem grande, tá? E aí a gente já está quase encerrando, tá, pessoal? Eu sempre trago umas perguntas, por exemplo, o que é qualidade de vida? A gente fala tanto de atividade física e agora, principalmente no período da pandemia, com esse processo de sedentarização, como é que ficou a qualidade de vida das pessoas? Só para não banalizar, quando a gente fala qualidade de vida, a gente tem na mente imagens, né, sempre sorridentes, imagens de situações ideais. E, na verdade, a qualidade de vida, ela é influenciada por fatores históricos, culturais e classes sociais. Então, muitas vezes, o que para mim, Sara, é qualidade de vida, para você pode não ser. Então, sei lá, para mim, eu valorizo muito as amizades e outra pessoa, de repente, valoriza o físico, estar bem fisicamente. Então, a qualidade de vida é aquilo que você, dentro da sua realidade, julga como importante. E você luta por isso, né? Então, a gente tem aí o pentáculo do bem-estar, que é uma grande influência de alguns fatores na qualidade de vida e que também influenciaram muito nesse período de pandemia: nutrição, estresse, os relacionamentos, o comportamento preventivo e atividade física. E aí agora, para a gente começar a finalizar, por que estudar educação física? Gente, porque é uma área, tá? Agora eu já defendendo um pouquinho aqui, gigante, muito importante, muito relevante. Para além das atividades físicas, a gente tem o campo dos esportes. É uma área que tem ainda carência de especialistas em algumas modalidades. Vem construindo patrimônio aí que contribui muito para o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano. O nosso papel é tentar montar, contribuir com sociedades mais inclusivas e mais ativas. E nós temos algumas áreas de atuação. Então, vou falar aqui só uns minutinhos antes de terminar. A gente tem a área do bacharel, então existe o curso bacharelado em educação física e a licenciatura, tá? Dentro do bacharelado, gente, a área de atuação é condicionamento físico, então eu poderia trabalhar em academias, clubes, personal, ginástica laboral, entre outros. Recreação, então são aquelas pessoas que estão ganhando muito dinheiro com recreação, com hotel, condomínio, clubes, navios, acampamentos. O que teve agora na pandemia foi uma expansão do turismo, principalmente turismo rural, pessoas que estão fazendo mais atividades como escalada, ciclismo, indoor, enfim, bem interessante também essa área. Projetos sociais de inclusão esportiva. A gente tem fomentos aí que também financiam projetos sociais. A Natura, por exemplo, é uma empresa que faz isso, e outras, né, empresas que a gente tem, o próprio governo. Performance esportiva, então quem quer trabalhar com esporte específico, com futebol, com esporte de alto rendimento. O turismo ecológico, né, falei para vocês. Os grupos especiais, então pessoas que fazem educação física justamente para atuar
com a terceira idade, com gestantes deficientes, com a pessoa deficiente, né, cardíacos, as doenças crônicas, a própria atenção básica, como eu falei para vocês, e pessoas que querem fazer o bacharel para seguir essa área de pesquisa. Hoje aqui eu dei exemplo para vocês, pesquisadores que vieram aí contribuir com relação da pandemia. E na área da licenciatura, a gente tem o quê? Atuação educacional, não que o bacharel também não faça isso, porque a gente tem a função, né, educadora, mas a licenciatura é quem pode atuar nas escolas, nas universidades, com pesquisas, também com ONGs, São Paulo tem muitas empresas que contratam para educação na área educacional, em espaços que não são nas escolas formais. Um exemplo desse tipo, né, de contratação que eu já vi, inclusive já participei de processo, é o SESC, contrata tanto o bacharel quanto o licenciado. É uma empresa que tem um salário legal, é uma empresa muito, muito boa. E o que a gente... E mais, tá, gente? Tem um monte, vou deixar o contato aqui com vocês no final, quem quiser conversar mais sobre isso também é gigante. Eu tenho, por exemplo, o Hospital Rede Sara, não sei quem já ouviu falar. Se tiverem curiosidade, Sara com H. É um hospital reconhecido mundialmente, eles estudam, eles têm equipe multiprofissionais com fisioterapia, medicina, biomedicina, que trabalham na recuperação de lesões com deficientes, e é muito legal, salário muito bom também. E o que a gente estuda? A gente tem os conhecimentos básicos na área de biológicas, humanas, exatas, e a gente tem os conhecimentos aplicados, que são os específicos da educação física, jogos, lutas, dança, esporte, lazer, treinamentos, os estágios. E na educação física escolar, hoje tem uma coisa muito legal que, inclusive, o Ministério da Saúde está investindo nisso, que é a educação para a saúde. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, pensar um pouquinho sobre esse processo da sedentarização, sobre as atividades físicas, é, de certa forma, uma parte da educação em saúde, tá? Educação para a saúde. Existe até uma apostila bem legal, se depois quiserem, eu posso deixar a referência para vocês, que fala também sobre educação para a saúde, tá? E também na disciplina de escolarização, a gente trabalha saúde e bem-estar. E aqui tem outras, né, atuações, como eu falei para vocês, o SESC, a Rede Sara, prefeituras contratam clubes, empresas privadas com a ginástica laboral, organização de eventos esportivos, o próprio marketing esportivo. Quem regulamenta a profissão é o CONFEF e o CREF, são os dois conselhos aí. E obrigada. Desculpem se eu passei alguns minutinhos do tempo que eu tinha. Eu vou fechar aqui a apresentação. Eu queria que vocês anotassem o meu e-mail e eu fico à disposição também meu celular, tá, gente? Eu deixo disponível para vocês. Quem quiser bater um papo, eu vou pedir depois a vida para passar para vocês. Eu vou abrir agora para dúvidas, vou fechar a apresentação e para os mediadores aí. Ah, gente, só uma coisa. A Larissa vai fazer uma fala antes de vocês começarem, que eu acho que talvez algumas dúvidas venham também a partir da fala da Larissa. Bom dia a todos. Eu sou a Larissa, colaboradora da Unifacamp, e venho trazer aqui para vocês algumas informações adicionais referente a alguns meios que possa auxiliar vocês com os pagamentos de mensalidades numa instituição de ensino privada, né? Caso seja a escolha de alguns. Então, o que acontece? Atualmente, as instituições, ela trabalha com possibilidade de egresso com a nota do Enem, né? Então, aos alunos que fazem o Enem, com a pontuação, podem estar utilizando para ingressar numa instituição de ensino superior sem participar do processo seletivo daquela instituição, logicamente que de acordo com a pontuação que vocês obtiverem no exame, né? E essa pontuação também vocês podem estar utilizando para a questão de uma bolsa, como o ProUni. Caso necessite, utilizaria também para uma inscrição no financiamento estudantil, como o FIES. E podem também, além dos programas de bolsa, utilizar a pontuação para descontos adicionais no pagamento das mensalidades.
Nos dias atuais, muitas instituições de ensino superior privada utilizam essa pontuação do Enem de vocês para fornecer aí descontos, né, nos contratos, geralmente até a conclusão do curso de vocês. E eu gostaria de falar também que hoje, para auxiliar no pagamento das mensalidades escolares, tem também a possibilidade de financiamentos estudantis, assim como para valer, caso vocês queiram anotar também como uma opção e futuramente pesquisar um pouquinho como funciona, tá? Seria uma possibilidade de financiamento. As instituições de ensino, assim como nós, também trabalhamos com parcelamentos próprios, diretamente pela faculdade. Então, se por algum motivo o aluno ele não consegue a aprovação de um financiamento que tenha vínculo bancário, ele pode optar também pela opção de parcelamento diretamente pela instituição. Um programa muito legal também de bolsas, que está muito forte no mercado atualmente, é o programa do Educa Mais Brasil, onde vocês podem demonstrar interesse pela vaga nas bolsas no próprio site do programa. Lá vocês encontram todas as instituições de ensino que possuem bolsas disponíveis por intermédio do Educa Mais Brasil. Sendo assim, deixaremos também os nossos contatos aqui da instituição, do Departamento de Tesouraria. Caso vocês tenham qualquer dúvida referente a programas de bolsas, financiamento estudantil e parcelamento, vocês podem também estar contatando a instituição para auxiliá-los. Obrigada. Obrigada, Larissa. Acho que agora a gente vai seguir com os moderadores, certo? Isso, Maurício, temos perguntas. Conseguiu formular alguma, Yasmin? Eu tenho uma pergunta em relação à área de atuação, que é: qual é a sua maior dificuldade lidando com os jovens que não querem participar das aulas? Ótima pergunta, Maurício. Bom, é uma conquista, é algo que eu vou te contar algumas histórias minhas, pessoais, na escola e também fora dela. Eu acredito muito, Maurício, vamos lá, desde o início. As pessoas que têm resistência à atividade física é porque não conhecem a educação física de verdade, não entenderam que a educação física é algo que realmente é, inclusive, extremamente prazeroso. Então, eu tento entender por que essa pessoa não gosta dessa atividade. Será que não é essa atividade que ela não tem atividade, não tem afinidade, mas não vai ter outra que ela vai ter? E isso acontece, Maurício, inclusive no nível superior. Tem disciplina que eu leciono, vou dar o exemplo das ginásticas. Eu fui atleta durante um tempo, na minha adolescência, de ginástica artística, antiga, ginástica olímpica. Então, eu treinava trampolim e gosto muito, não sei se vocês conhecem, né, já tiveram interesse em conhecer. Aqui em Campo Limpo a gente não tem essa modalidade no esporte, mas a gente tem a ginástica rítmica. E alguns alunos têm resistência porque não conhecem a modalidade. Então, assim, é um processo de estimulação, de conhecer, de oferecer, de mostrar o quanto pode ser adaptado e pode ser interessante para cada um do seu modo. Então, é um processo formiguinha, é algo assim de conhecimento mesmo e de entendimento. Será que houve algum momento lá na primeira infância em que a pessoa teve uma experiência ruim com atividade física? Então, é nesse sentido. Se você tem uma frase, um trecho que eu gosto bastante, que é assim: se você não gosta, sei lá, do futebol, se você não gosta de correr, então vamos experimentar caminhar. Eu não gosto de dança contemporânea, não gosto de dança de salão, mas vamos tentar uma contemporânea. Então, é nesse sentido. E a educação física é gigante, ela tem um arcabouço de atividades aí que oferece, assim, N possibilidades de trabalho. Dentro da disciplina de desenvolvimento motor que eu trabalho, a gente fala desde o início, por exemplo, nas três, tá, gente? Grupos de movimentos básicos do ser humano, que são os movimentos de locomoção, que são importantes, né? A gente é inerte do nosso sistema de maturação, os sistemas de manipulação de objetos
e o movimento de equilíbrio. São os 3 grupos que regem aí a nossa vida e o movimento humano. E a partir dele a gente tem combinações. Quando eu falo de equilíbrio, é esse controle mesmo do equilíbrio, de músculos, por exemplo, que a gente chama de músculos do core. E aí eu começo a fazer um trabalho, primeiro na base de movimento, para entender, né, e começar a trazer esses alunos. E dá certo, viu, gente? Dá certo porque a gente vai conhecendo as afinidades de cada um, tá? Então, eu acho que é nesse sentido. Aí, uma história que eu ia contar, Maurício, quando eu assumi o ensino fundamental, o 6º ano do ensino fundamental, era uma escola em grande vulnerabilidade social, na cidade de Viçosa, e os alunos, aqui em São Paulo, vocês chamam os professores de pro, né? Oi, pro! Lá em Minas é fessor, é o final da palavra. Então, ô, professora. E aí os alunos falaram assim para mim, professora, aqui nessa quadra só o fute. Lá em cima as meninas ficam dançando. Então, assim, eles queriam já me falar como deveria ser. E eu lembro que no dia eu tinha levado para a aula o trabalho de handball. A gente ia fazer a iniciação. Eles se juntaram, né, deram as mãos e não quiseram deixar que eu continuasse a minha aula. Então, assim, eles tiveram uma resistência em aceitar. Então, foi um trabalho que eu tive que conquistar, mostrar possibilidades lúdicas de vivências motoras para além só do futebol, para além só do futsal. Então, foi nesse sentido. E eu acho que é formiguinha mesmo. Obrigada pela pergunta, viu, Maurício? Mais alguém? Yasmin, você tem alguma pergunta? Sim, Pro. Pode fazer. Bom dia a todos. Queria parabenizar a Sara. Foi uma ótima apresentação. A minha pergunta é se a atividade física pode ajudar em doenças psicológicas com base nas suas pesquisas. Parabéns pela pergunta, Yasmin. Excelente pergunta. Com certeza, hoje existem pesquisas que relacionam os aspectos em níveis fisiológicos, tá, gente? Inclusive, tem uma área super nova da educação física, que começou há alguns anos atrás aqui com uma professora da Unicamp, que estuda a fisiologia das emoções. Então, como fisiologicamente pessoas inseridas em práticas prazerosas, em práticas corporais. Gente, desculpa o zumbido, que eu moro num prédio, parece que tem algum vizinho fazendo reforma. Tá incomodando? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, Sara. Fica tranquila. Tá, obrigada. Então, a sua resposta, Yasmin, sim. Eu posso até enviar depois para a Vida, mandar para vocês algumas pesquisas que tem, que mostram que mesmo em relação à prevenção e na modulação da depressão, por exemplo, pessoas que se inserem em atividades físicas, elas têm impactos muito positivos em relação a isso, e também do que eu estou falando aí em pesquisa em relação à fisiologia das emoções. Por exemplo, uma tese de doutorado de uma aluna, de uma professora, inclusive é uma professora que trabalha comigo, foi sobre, olha que interessante, pessoal, a fisiologia das emoções dos torcedores do Corinthians. Tem algum corintiano aí? Sim? Acho que tem, né? Deve ter 50 e poucos, 48 pessoas, deve ter algum corintiano. Eu não sou Atlético Mineiro, mas achei interessante a pesquisa dela, muito legal. Ela foi lá, estudou mesmo no campo qual é o significado e quanto aquilo impactava nas emoções do dia a dia. Então, por exemplo, quando perdia, a inserção dele, porque é uma prática de lazer relacionada à educação física, né? Eu não estou falando de atividade física em si, mas eu estou falando de fisiologia mesmo das emoções. E aí o estudo dela é muito interessante, porque ela foi conhecendo os significados mesmo em termos fisiológicos, né? Hormonais e todos ali os neurotransmissores durante aquelas práticas, e foi bem interessante. E agora, falando mais especificamente da depressão, gente, sim, inclusive há uma tendência agora em investir em projetos e programas que relacionem as áreas cada vez mais. E a educação física certamente permeia várias delas e tem um casamento muito feliz com a psicologia e com a nutrição. Uma coisa que eu lembrei também, agora relacionando as duas perguntas, tanto do Maurício
e da Yasmin, para os profissionais que querem fazer educação física e atuar, por exemplo, em academias. Existem muitas dificuldades também, porque a gente tem muitos alunos que não tiveram base de movimento. A gente sabe que a maioria das pessoas que começam a atividade física, elas não têm a permanência, a aderência após 6 meses. Então, a maioria que entra numa academia, ela fica no máximo 6 meses. Eu estive conversando com o dono de uma academia, ele contou para mim, a maioria dos planos aqui são fechados até 6 meses. E quem fecha um ano, depois dos 6 meses não vem. Então, isso é um problema. Por que as pessoas não continuam, né? O que acontece com esse estágio de motivação aí, que chega um momento que as pessoas param? Será que elas não estão vendo o efeito ou será que outros fatores da vida acabam influenciando, né? Porque se a gente tem a cultura da prática, da atividade física, há de se esperar uma permanência. E, gente, isso vai impactar, tá? De verdade, diretamente na vida e no futuro da sociedade. Então, é algo, assim, muito importante e algo muito relevante de ser tratado com muita seriedade. Mudanças de hábitos em prol de um estilo de vida ativo coletivo. Mais alguma pergunta? Sim, tem mais 2 perguntas ainda. Uma foi a Carol, que colocou no chat. Ela falou, gostaria de saber como a atividade física pode atrapalhar nosso organismo. Legal, muito, muito interessante essa pergunta. Eu vou te responder baseado em um artigo de revisão, que ele pergunta bem assim, ó, quais são, não digo nem atrapalhar, mas quais seriam, por exemplo, impactos negativos de atividade física? Primeiro, é uma atividade mal executada, tá? Ou uma atividade em excesso, pessoas que são radicais, né? Podem sim, não vou falar atrapalhar, mas impactar, por exemplo, se a gente vai falando de criança e adolescente, gente, alto rendimento, esporte de alto rendimento, pode impactar, por exemplo, no que a gente chama na formação óssea ou em níveis de basal ali. Então, por exemplo, se a pessoa não tem alimentação correta e faz atividade em excesso, vai influenciar, por exemplo, no crescimento. Mas isso, gente, em casos extremos, tá? E a atividade mal executada, quando eu digo assim, aquela pessoa que, como eu falei para vocês, lá da minha pesquisa, né, do mestrado, muitos trabalhadores que fazem atividades árduas no dia a dia, mas sem conhecimento, sem a base de movimento. O que acontece? Lesões musculares. Então, seria nesse sentido, de impactar quando mal. Por isso, gente, que a atividade física tem que ser orientada por profissional de educação física, principalmente os exercícios, viu? Para que vocês realmente tenham os impactos positivos. Um exercício mal executado, ele pode impactar diretamente lesões musculares, ósseas e por aí vai, tá? Aqui em Campo Limpo, a gente tem um perfil no Facebook da Secretaria, não é perfil, é uma página, da Secretaria de Esporte, onde todos professores conduzem atividade física, se depois vocês quiserem ver, com bastante muitas dicas interessantes para vocês verem. Mais uma? Sim, a última. Como que vai funcionar a feira de cursos da faculdade que vai estar sendo o vestibular? Tá, a Larissa, sobre o vestibular, a Larissa pode me ajudar. A feira, pessoal, muito bem lembrado, eu já estava esquecendo. A gente organizou, a Unificamp está organizando, vão ser assim, ó, cada curso vai ter alguns minutos ali durante a apresentação. Então, vocês vão entrar no perfil que a gente vai colocar lá e vão assistir cada curso, fazer uma pequena demonstração do que é o curso, do que a gente faz, as atividades que são feitas, dos laboratórios, que é para vocês conhecerem mesmo a instituição e o que a gente tem aí, os projetos maravilhosos que a gente tem. Então, vocês vão fazer praticamente um tour ali por exemplo, na educação física, já vou dar um spoiler aqui, a gente está preparando algumas apresentações que os alunos fazem de dança, de capoeira, de algumas práticas que eu acho que vai ser bem interessante. E essa interação, por exemplo, tudo isso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, vai ficar à disposição de vocês conversarem com nós. Eu sou professora, mas a gente tem também o coordenador, tem outros professores.
E aí, para vocês que quiserem conhecer, conversar, entender um pouco mais sobre a instituição e outros cursos, tá? Larissa, sobre o vestibular? Deixa eu ver se a Larissa... O processo seletivo, ele está acontecendo, tanto de forma online, né, como de forma presencial. E no próprio site da instituição, vocês conseguem estar fazendo o agendamento e não tem nenhum custo, ele é gratuito. E como eu havia mencionado, a questão do Enem também, há a possibilidade de, desde que o aluno ele tenha uma pontuação 450, né, igual ou superior a 450, e não tenha zerado na redação, ele também pode ser utilizado como forma de egresso. Então, não seria necessário prestar o vestibular com o Enem, no caso. Obrigada, Larissa. Mais alguma pergunta? Eu adoro perguntas, tá, gente? A gente já tá finalizando aí. Acredito que agora já pararam as perguntas. Maurício, Yasmin? Não? Da minha parte, não tem mais perguntas não, Pro. Não, né? Eles escreveram aqui já no chat e você já até leu, né? Então, Da minha parte aqui também não tem mais perguntas não, Pro. Então, tá jóia. Sara, então nós vamos nos agradecer, nos despedir de você. Foi um prazer ter você aqui hoje, falando com esses jovens. É uma parceria muito boa. A gente sempre leva os alunos para conhecer a Facamp, né, quando eles estão no terceiro ano. E esse ano, devido a todo esse processo, essa pandemia que a gente está vivendo, então não foi possível. Mas agradecemos de coração o fato de você ter disponibilizado um tempinho para vir falar com a gente. O nosso muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, eu vou deixar disponível, tá? No meu celular, eu gosto dessa interação. Gente, ficaria aqui o resto do dia conversando com vocês. Vocês viram que tem muitas coisas que dá para discutir, refletir. Eu adorei as perguntas. É isso aí mesmo, viu, Maurício? A gente tem que pensar nas dificuldades que a gente vai encontrar lá na frente. Mas uma mensagem final. Acreditem em uma sociedade mais ativa e acreditem que isso pode sim ser mais uma forma, mais uma ferramenta para o desenvolvimento humano. Porque eu acho que a gente está nesse caminho e é uma construção individual e coletiva. Então, que a gente possa levar essa mensagem para os amigos, para casa, para a família e principalmente construir. Eu gosto muito de uma professora que fala o seguinte: hoje a gente está pensando numa sociedade que está envelhecendo, né? E não adianta eu pensar que só quando eu tiver idoso eu vou começar a fazer atividade física. Tem que começar agora. É uma construção. Então, se eu não mudo agora, não vai ser só, olha, agora eu fiz 60 anos, agora eu vou começar a atividade física. Não. A gente tem que começar desde já. É uma construção pequenininha, todo dia fazendo um pouquinho. Então, acho que é isso. Quero agradecer a vocês por terem me ouvido. Espero que tenha contribuído. Espero que tenha passado um pouquinho da minha paixão pela área para vocês. E é isso aí. Fico à disposição da turma e volto quantas vezes quiserem para trazer outros temas. Obrigada, de coração.